Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, e as emissões são em simultâneo, não só aqui, Curiacos TV, também na Rádio Vida em 97.1. E sim, hoje vamos falar de direito de consumo e, obviamente, o nosso convidado é alguém que já percorre este caminho connosco praticamente desde o início das emissões do Isto é o Povo a Falar, e alguém que tem um caminho ainda mais longo naquilo que é a defesa e direitos do consumidor, o professor Mário Frota. Muito boa noite, professor Mário Frota, obrigado por estar aqui connosco uma vez mais, e só está agora porque andou de passeio. Eu sei que o professor esteve praticamente um mês, ou cerca de um mês, no Brasil, e não é de todo inédito a cooperação entre instituições lideradas pelo professor e terras de Vera Cruz. Muito boa noite. O meu reconhecimento pelo convite e por uma retomada de posição nesta bancada, que é da cidadania, não foi um mês, foi mesmo um mês e meio de um périplo cultural de norte a sul do Brasil. É facto que desde 1989, quer no âmbito da Associação Internacional de Direito do Consumo, que em 1988 constituímos em Coimbra, na própria universidade, como a partir da criação, em 1989, da Antena Nacional da Associação Internacional, que desenvolvemos vários projetos, programas de ação com múltiplas entidades brasileiras. Desde logo, participamos da elaboração desse autêntico monumento de cidadania que é o Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Foi o primeiro a ser efetivamente lançado e a que se lhe seguiu um outro em França, um código compilação em 1992, mas cujo anteprojeto constituiu efetivamente um fermento para um aproveitamento de princípios progressivos de direito do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que a lume veio a 11 de setembro de 1990. E este programa de ação, na esteira de tantos outros, ao longo de 36 anos, teve sobretudo uma preocupação: levar ao Brasil, cujo código de algum modo estagnou, é ainda um código para uma sociedade analógica, as novidades que a Europa vem imprimindo em passo estugado no que toca à sociedade digital, à era digital e à tutela dos direitos do consumidor neste ambiente. Por conseguinte, isto teve realmente esse condão: levar novidades, influenciar tanto quanto possível o ajustamento dos textos
à realidade dos nossos dias, para que não haja aí um hiato tão pronunciado e para que não tenhamos no universo e em diferentes latitudes populações, cidadãos com o estatuto de minoridade perante outros que veem efetivamente a sua condição reforçada perante os meios e a agressividade que o digital veio imprimir ao cotidiano. E quer queiramos, quer não, obviamente, é um amadurecer daquela nação que tem o maior número de cidadãos de fala portuguesa e acaba por ser importante, não é? João Nuno, eu queria aproveitar, é a segunda vez que o faço, para lhe ofertar um exemplar deste livro que de todo me surpreendeu. O desembargador Marcos da Costa Ferreira, Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça de Goiás, e uma sua colaboradora, Talita Muriel Cardoso Rodrigues, coordenaram estes estudos de direito do consumidor que, surpreendentemente, me confiaram como homenagem a mim mesmo, passe a imodéstia, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Trata-se de uma coletânea de textos que reúne o contributo dos mais notáveis jusconsumeristas brasileiros, que eu confiarei às suas mãos tão logo o programa se conclua, porque isto foi para mim realmente algo de extraordinário, porque os brasileiros sabem ser gratos, para além da franca hospitalidade, da fidalguia no acolhimento, eles são realmente de uma sensibilidade extrema. E isto constitui um estímulo para quem, ao longo de toda a vida, se vem votando a este novel, passe o aparente paradoxo, ramo de direito, que é o mais enciclopédico dos ramos de direito onde quer que se estabeleça. O direito do consumo, para os brasileiros, direito do consumidor. Muito bem. E conhecendo a extensão geográfica do Brasil, isso ou as 12 tarefas do Hércules é quase a mesma coisa. O professor andou num périplo praticamente de norte a sul, em diversos estados, mas também nas mais diversas instituições. Assim foi. Nós cumprimos em mês e meio, de norte a sul, com rigor. Tivemos de declinar um convite para o estado do Amazonas, para Manaus, mas de Belém do Pará ao Rio Grande do Sul, nós calcorreámos Seca e Meca, como só dizer-se. Nós estivemos no estado de Pernambuco, no estado da Paraíba, no estado do Piauí, no Distrito Federal, em Brasília, num congresso renomado dos Conselhos Nacionais de Serviços Financeiros, no Banco Central. Estivemos no estado de Goiás, em Goiânia, e não houve a oportunidade, pela premura do tempo, de nos deslocarmos a Anápolis. Estivemos em São Paulo, em Ribeirão Preto, depois descemos ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Soledade, Carazinho. Subimos a Curitiba e depois projetámo-nos pelo Pará, pela capital, que é a segunda maior colónia portuguesa
com um programa riquíssimo que nos deixou algo emocionados, e depois tornámos ao Pernambuco, a Recife, para o retorno a Lisboa. E as instituições das universidades, das faculdades autónomas de Direito, às escolas. A advocacia tem escolas superiores em todos os estados. E nós fomos convidados para ações concretas pelas escolas superiores da advocacia, pelas escolas superiores da magistratura, pelas escolas superiores do Ministério Público, algumas transformadas em centros de aperfeiçoamento funcional. Mas também os departamentos de proteção do consumidor, estaduais e municipais, que são algo que não tem qualquer comparação com os nossos centros de informação autárquicos ao consumidor, porque detêm competências, detêm atribuições e onde se estruturam há cerca de em cerca de 5.650 municípios, têm realmente poderes e intervenção que aqui competem em geral, dado que o Brasil constitui-se em República Federativa com os Estados muito pujantes, muitas das suas atribuições são as da nossa Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAI. De modo que toda esta atividade, com temas do mais diversos raiz, desde os meios alternativos de resolução de litígios em Portugal e Espanha, pela sua peculiaridade, os tribunais arbitrais de conflitos de consumo, até aos direitos do consumidor na era digital, consumo e sustentabilidade, obsolescência programada, o novo direito à reparação no quadro europeu, um conjunto vasto de temas que seria estultícia estar aqui a debitar. De tudo isto se fez um pouco. E isso... Eu ia perguntar que um dos que, e uma vez estamos a falar nesta nova era digital, e porque a velocidade a que ela funciona nunca foi vista de alguma forma nas civilizações humanas, nós estamos a falar de era digital, mas já vemos a inteligência artificial. Também focamos em vários dos Estados, porque tal se nos solicitou, uma vez que a Europa dispõe já de um regulamento. E o Brasil, na esteira do que é hoje o regulamento europeu, tem um projeto de lei no Senado que, devo dizer com franco aprazimento, que tem até uma redação mais enxuta, mais concisa, porque a Europa, e nós deixamo-nos efetivamente aprisionar em toda essa teia, a Europa legisla muito, é facto, mas legisla também com oportunidade e mal. E o legislador português vai neste engodo e transcreve coisas absolutamente abomináveis que ferem os mais nobres princípios da legística, que é a arte de legislar, afinal. E também versamos isso lá. E eu queria dizer que esta organização é singular, porque tudo se desenvolve no âmbito de uma atividade estimulada por sentimentos que não por vencimentos, porque não há sequer honorários. E o curioso é que, mesmo em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, à OAB, nós interviemos perante as comissões de defesa do consumidor, que são aguerridas e atuantes, os advogados, ao contrário do que sucede entre nós. Mas também perante colégios especializados de outra ordem,
da OAB, que é uma instituição fundamental e com uma presença permanente no cotidiano dos brasileiros. Mas isto foi possível através da coordenação em cada um dos estados. Em Pernambuco, o professor Ricardo Sotomayor Borges, o professor André Cabral, na Paraíba, e o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o doutor Giovanni Faraco. Depois, o professor Daniel Aquino Neto, no Piauí, e 2 colegas, quer da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, como da Universidade Federal do Piauí, na capital Teresina. Depois, o desembargador Marcos da Costa Ferreira, em Goiânia, e o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o Dr. Pitágoras, na capital de Goiás, o professor Brito Filomeno, de resto, coautor do Código de Defesa do Consumidor, que num programa nutrido também aí desenvolveu atividade. A professora Helene Patrícia Nascimento Najarian, descendente de portugueses, da Aroca, prima de um antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Luís Noronha de Nascimento, que nos acolhe sempre de uma forma extraordinária. Depois, o professor Gregório Assagra, em Ribeirão Preto, a professora Andreia Bugalho, o professor Edson Ferreira Freitas, a professora Fernanda Barbosa, em Porto Alegre, a diretora do PROCON de Santa Maria, Márcia Moro, o diretor da Faculdade de Passo Fundo, o professor Rogério da Silva, e depois o desembargador Joaquim Marcos de Carvalho, a desembargadora Rosana Andrighetti, no Paraná, em Curitiba, o professor Gilberto Giacoia, e depois, no Pará, sobretudo, o decano dos procuradores de Justiça, antigo procurador-geral de Justiça, Manuel Santino do Nascimento Júnior, hoje também com nacionalidade portuguesa, porque os seus avoengos são oriundos de Carregal Fundeiro, de Castanheira de Pera, e Luzia Nádia de Nascimento, antiga presidente do Tribunal de Justiça do Pará, em Belém, que é descendente de vizienses. Que coisa extraordinária. Que gente tão afável. Eu ao sentir essa sua emoção, tenho que o confrontar vá com a realidade de voltar para um país, e eu digo isto com alguma mágoa, que não o reconheceu e que de alguma forma o colocou numa prateleira devido à sua intervenção cívica, mas no entanto rodearam-no de homenagens no Brasil. É facto, mas eu até preferia não referir, aliás, a Filo já em relação a esta, mas no mais esqueçamos-nos. E esqueçamos a circunstância, não se esqueça que, tal como sucede consigo, eu sou, não sei se é esse o seu sentimento, eu sinto-me exilado em Portugal há 53 anos, depois de ter perdido o meu chão natal. Eu tenho uma cultura lusíada, intrínseca. Devo aos meus professores do liceu, na zona de influência pedagógica da Huila, do distrito da Huila, do vetusto Liceu Nacional Diogo Cão, professores que inculcavam em nós, para além dos condicionamentos africanos, uma Portugalidade
que se não compaginava com os valores que se cultivavam aqui. E mesmo agora vê-se uma nova, e desculpe, estamos a fugir do tema, mas vê-se uma nova Portugalidade centrada nestes 600 quilómetros de norte a sul e 250 quilómetros do mar até à fronteira com a Espanha. Como se isso é que fosse a verdadeira representação da Portugalidade, ou agora, do ser português. Ser-se exilado neste sentido tem as suas consequências, sobretudo quando, mercê do facto de nós termos vivido numa terra de largos horizontes, termos a boca ao canto do coração, ou o coração ao canto da boca. Porque aqui tudo de forma muito austera, mísera e mesquinha, não queremos incomodar ninguém, somos... Agora, quando se diz que o rei vai nu, quando vai de veras, é o cabo dos trabalhos, meu caro João Nuno. E, portanto, eu não estou preocupado com o que esta atividade instante... Olha, devo ao professor Paulo Moraes, presidente da Frente Cívica, uma homenagem interessantíssima que nos reuniu em Coimbra e que é o reconhecimento de 40 e tantos anos de atividade a divulgar o direito, a reivindicar direitos do consumidor, que é quantas vezes o elo mais fraco, ou é o sempre da cadeia, e que se vê mercê de uma ausência sistemática de política de consumidores em Portugal, só no mato e sem cachorro. Muito bem. Voltando a Portugal, em relação a temas que nos digam a todos respeito, as reclamações é um dos temas da atualidade. Existem dados interessantes que devamos registar? Bom, há com efeito anualmente, de forma cíclica, a revelação dos dados íncitos nos suportes físico e digital do livro de reclamações. O que sucede é que estão excluídos desta análise, desde logo, as reclamações presenciais. As reclamações à distância, nomeadamente por telefone ou através de correio eletrónico. E eu costumo, de forma nem sempre bem-humorada, dizer que o grosso das reclamações conhece-o a mesa do café ou as mesas dos cafés, porque as pessoas reclamam muito à mesa do café, mas depois falta-lhes o impulso para que traduzam isso de modo legítimo e justificado em instrumentos que possam ser objeto de apreciação, como no caso. Portanto, estas reclamações que atingem, como se diz, e é preciso acreditar nos números, cerca de 450 mil, 448.815, e até se diz que há um decréscimo de 3% em relação ao ano transato, têm, curiosamente, uma novidade. Deixaram de ser as comunicações eletrónicas as mais reclamadas para serem, com efeito, as que se dirigem ao comércio e serviços. Tenho aqui os números: 191.472 reclamações. A crer na fidedignidade destes números, porque já lá iremos, há dúvidas acerca da genuinidade, da autenticidade, da fidedignidade dos números. E acontece que, em segundo lugar, aparecem, através dos números revelados em recente conferência de imprensa na Imprensa Nacional Casa da Moeda pela Direção-Geral do Consumidor,
as comunicações eletrónicas com 101.359 reclamações. E depois seguem-se, no que tange aos serviços públicos essenciais, as da eletricidade e do gás, a eletricidade com 27.787 reclamações, as dos serviços públicos com 18.711 reclamações, a que se seguem reclamações da água em número equivalente a 3.400, 3.500 reclamações. Sucede, porém, que há aqui, como o João Nuno terá efetivamente referido, uma divergência, uma dissonância, e essa reporta-se, na realidade, às comunicações eletrónicas. Porque já anteriormente, e em relação às reclamações de 2024, o regulador das comunicações, a Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM, havia apresentado números que excediam os 104.100 ou as 104.100 reclamações registadas em livro nas versões digital e eletrónica. Entretanto, a Direção-Geral do Consumidor estranhamente apresenta números distintos. 101.359 reclamações. Cerca de 3.000 reclamações menos. Como é que se justifica que a entidade coordenadora revele estes números de forma acrítica e, anteriormente, a entidade reguladora das comunicações apresenta um número mais substancial? E, se quiser, eu até direi que a mais reclamada foi a nós, com 37% das reclamações. Depois, a Vodafone, com 34%. E, em terceiro lugar, a Mel, com 26% das reclamações. 0,5% para a Digi, que, no entanto, só no último trimestre de 2024 se instalou. Sendo que, no período que correspondeu ao denominado apagão, foi, de longe, a mais reclamada, como o revelou o Portal da Queixa. E, a propósito do Portal da Queixa, há muito quem se julgue que o Portal da Queixa é uma plataforma pública oficial, quando não é. Portanto, estão também de fora destas reclamações a que os consumidores deduzem diretamente no Portal da Queixa. E, portanto, estes números são o que são, dizem o que dizem. Nós, perante a agressividade das empresas, o desrespeito pelos direitos do consumidor, temos muito para cima de 1.300.000, 1.500.000 reclamações ano. É que estamos a falar de percentagens a rondar os 40%, quer dizer, 4 em 10 clientes reclamam de algum tipo de falha no serviço ou de faturação, no que toca às comunicações eletrónicas, faturação excessiva. Depois, serviços não solicitados. Não solicitados. E aí a Vodafone já teve efetivamente um processo exemplar de que nos fizemos eco aqui, com um acórdão notável de 2 de fevereiro de 2022, subscrito pela conselheira Clara Sotomayor, um enorme monumento jurídico que vai ali aparelhado. E o certo é que, para além do mais, mesmo para a cessação dos serviços,
Isso acontece, e mais, no âmbito das comunicações eletrónicas, e havemos de combinar, porque eu no outro dia dei uma lição para a Coimbra Business School só sobre comunicações eletrónicas. E felicitaram-nos porque trouxemos a lume um sem número de dados que o próprio teor das reclamações deixa por vezes escapar. Seria interessante que reservássemos um programa inteiro acerca dos desvios, das malformações que os serviços de comunicações eletrónicas, que são deficientes quantas vezes excessivamente onerosos, causam à mole imensa de consumidores em Portugal. Fica o desafio colocado, é só combinar com a produção. Professor Mário Frota, entretanto, nos últimos tempos e até na própria campanha eleitoral, pela voz de alguém que com alguma frequência, ou já sentou mais vezes, não é? Mas a Joana Amaral Dias colocou em cima da mesa a questão e a problemática do dinheiro digital. E isso é algo que também o preocupa, já abordámos aqui algumas vezes, mas parece que há um aumento da temperatura do forno para uma possível retirada do dinheiro físico de circulação. Há conquanto se continua a afirmar, no seio da União Europeia, pela prevalência do dinheiro físico. Aliás, esta circunstância que provocou a ruptura dos sistemas a 28 de abril, se nos não falha a memória, veio efetivamente revelar aquilo que era já objeto de uma sistemática intervenção nossa. É que cartão não compra pão. E, na realidade, as pessoas viram-se em palpos de aranha para falar com o povo quando quiseram utilizar os cartões de pagamento e o sistema estava todo em baixo. E nessa circunstância, o que ocorreu? As pessoas ficaram à míngua de produtos essenciais, de bens de primeira necessidade, porque não tinham, na realidade, com que pagar aquilo que seriam os bens indispensáveis para quem não faz os aprovisionamentos. E não só, professor, combustível para chegar a casa, para ir buscar os filhos. Isso também é bem essencial, caos, não é? E, portanto, aquilo que está em causa é, por um lado, a revelação de que o dinheiro em espécie, o numerário, o dinheiro físico, é, por um lado, um símbolo da soberania nacional. Por outro lado, é mister que constitua um serviço de interesse geral, um serviço público essencial que tem de ser havido como tal. Em terceiro lugar, um direito fundamental dos cidadãos, indissoluvelmente ligado à proteção dos interesses económicos que o artigo 60 do texto fundamental consagra. Por conseguinte, neste enquadramento, tem de se dizer que não tenhamos ilusões. Os últimos dados, de resto revelados, são bastos expressivos, porque há uma percentagem esmagadora de portugueses inquiridos a dizer da indispensabilidade do papel moeda, das notas e moedas metálicas para o dia-a-dia. Agora, o que está a acontecer é algo de diferente. É que quando o Banco de Portugal é confrontado com a situação de que há recusa, e agora a notícia de ontem, salvo erro, que eu lhe encaminhei, de que já há inúmeros restaurantes, aliás,
esteve em Portugal o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Goiás e dizia-me: Mário, eu quis comprar água com euros, não consegui, recusaram-me a venda de água, porque eu não tinha um cartão para, no imediato, utilizar, porque as pessoas vêm, fazem o câmbio, vêm com a moeda local e confrontam-se com esta situação. Que é ilegal, mas que, de alguma forma, professor, aquilo que nós vemos é também a total impreparação dos agentes da autoridade para ajudar o cidadão nessa Então vamos questão, fazer o enquadramento, João Nuno. Diz-se a norma que é, afinal, um regulamento de 3 de maio de 1998 que introduz o euro na eurozona, naqueles primeiros 11 Estados-membros aderentes. E o que sucede é que, nessa altura, não se teve a percepção de que os Estados, cada um de per si, porque os regulamentos europeus a isso se furtavam, estabelecesse uma moldura sancionatória para a recusa. Em 2010, em 22 de março, a Comissão Europeia, de modo interpretativo, veio dizer: não é lícito, salvo em situações extremas, a recusa pelos estabelecimentos comerciais ou outras entidades, designadamente os serviços públicos de aceitação da moeda com curso legal. Mas continuou a não se prover o ordenamento jurídico de uma moldura sancionatória. Diz: estamos em presença de uma norma imperfeita porque trata-se de uma norma, ou porque se trata de uma norma sem sanção. Conclusão. O Banco de Portugal tinha uma de duas soluções ao seu alcance. Como autoridade que superintende na moeda com curso legal, não é a ASAI. Não tínhamos ilusões. No outro dia falei com um deputado, ainda em exercício de funções, que dizia: porque a ASAI... Não é a ASAI. A ASAI cuida dos preços. A ASAI não cuida, não é a garante ou o garante da moeda com curso legal. Conclusão. O Banco de Portugal o notificava para que afeiçoassem às normas a conduta, as Dollar Burgers, as redes de padarias Gleba e por aí fora, e se o não fizessem, crime de desobediência simples com pena de prisão ou multa. Conclusão. Há outra solução que nós descortinamos na lei, e não importa dizer que ninguém o tinha feito antes. É que, quando se diz num cartaz: recusamos o dinheiro com curso legal ou só aceitamos cartões de pagamento, nisso vai aparelhada uma condição geral do contrato que singularmente fazemos. E esta condição geral viola expressamente a lei respectiva, tratando-se de uma cláusula absolutamente proibida. Ora, hoje, as cláusulas absolutamente proibidas, que infringem, portanto, o equilíbrio e a economia dos contratos, constituem contraordenações económicas muito graves, mercê de uma diretiva ómnibus de 27 de novembro de 2019, transposta para o ordenamento jurídico português por um decreto-lei 109/2019 de 10 de dezembro, que, curiosamente, entrou em vigor em 28 de maio de 2022. O Banco de Portugal parece que não conhece isto. E repare que estas grandes empresas estão sujeitas a coimas que vão de 24.000 a 90.000 euros. E mais, se se tratar de redes internacionais, a lei prevê que a coima
corresponde a 4% do volume anual de negócios, ou, na ausência de dados, até um limite de 2 milhões de euros. Mas o que é que o cidadão pode fazer? O cidadão não pode entrar com uma chaimite Banco de Portugal adentro para exigir o cumprimento da lei. Eu escrevi uma carta aberta ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Seraficamente, o Sr. Governador do Banco de Portugal vai às escolas, faz efetivamente umas palinódias aqui e além, não tomou posição sobre isto. Não sei se o Sr. Governador do Banco de Portugal é ou não personalidade que enfileire por todos aqueles que querem o colapso imediato do dinheiro com curso legal. O Sr. Governador do Banco de Portugal tem de ser um ponto de equilíbrio e de legalidade no que tange à observância de todos os trâmites que se prendem com a moeda com curso legal. Isto às vezes leva-nos a que falemos apaixonadamente destes temas, porque já não há pachorra. O absurdo é tão grande, professor, que fica quase que dá vontade de dizer às pessoas: vão lá, consumam, e depois não paguem. Se você tem dinheiro, quer pagar e eles não recebem, vá para casa, vá à sua vida. Aliás, uma das hipóteses, só que havendo quem exija previamente o dinheiro, não sei como é que as coisas ficarão, há quem sugira que na lei que venha a ser expressamente editada com a moldura, é que, havendo recusa, a pessoa se sirva sem efetuar o pagamento. Trata-se de uma oferta, como dizem os brasileiros, uma oferta gratuita de bens para os quais se exige cartão e se recusa o dinheiro com curso legal. É uma solução. É como o famoso não tenho troco. Que culpa é que tem um consumidor de ir a um estabelecimento qualquer e fazer um pagamento com uma nota mais alta? E claro que às vezes... Aí há também uma regra, que é a da proporção. Não pode pagar com uma nota de 100 euros um café. Isto também a lei proíbe. Certo. Sim. Mas tem que haver aí a regra da proporcionalidade. Mas tem toda a razão, porque antigamente... Desculpa, hoje não estou a deixá-lo falar. Não, fala, você que é o convidado. Mas, ó João Nuno, o curioso é que antigamente amealhavam os tostões e davam como troco um rebuçado. No Brasil era a bala que é o rebuçado, afinal. O rebuçado. De modo que isto é estranho e é preciso morigerar costumes, porque o mais que me custa a mim, num país que se afirma ou que se reclama da legalidade de um Estado de Direito, é que o direito que aí jaz morto e arrefeça, porque não há quem obrigue ao cumprimento das normas. O Estado do nosso direito é na horizontal, porque está morto, por assim dizer, porque há quem diga que, inclusive, já não estamos no Estado de Direito. Uma outra questão que está indexada, de facto, à utilização da moeda física como forma, não só de pagamento, mas também, professor, numa época em que falamos de autonomia, de soberania, é, de facto, essa capacidade que nós temos de utilizar o dinheiro físico que nos dá essa autonomia e soberania. Há quem, inclusive, pense, e desculpe ter aqui mais uns segundos, que o dinheiro físico é comparável às armas que utilizam nos Estados Unidos, caso eu fique no meu país debaixo de um regime ditatorial ou totalitarista. É o dinheiro físico que me dá a maior liberdade de fuga a mim e à minha família. Porque a absolutização do digital é característica de qualquer regime autocrático, em que o cerceamento das liberdades é algo de inevitável.
E nós temos a todo o trance que recusar essa tentação de que muitos dos novos senhores da finança enquanto poder, e enquanto poder visível, exteriorizável, pretendem efetivamente para controlar os passos, todos os passos, desde o instante em que fazemos as abluções matinais até à hora em que nos tornemos a deitar. E é indispensável que se tenha consciência disso, porque essa é uma forma insidiosa de ditadura de que muitos não estão à espera. Há um problema que acresce a isto. Até quando é que o Parlamento... Eu ontem conversava com o Dr. Paulo Padrão, que é o secretário-geral da Denária, e parece-me que vai haver iniciativas em relação aos grupos parlamentares e à Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, por essa via, e a Comissão de Economia e Finanças, de modo a que, já que o Banco de Portugal é omisso nas suas atuações porque parece ignorar a Lei das Condições Gerais dos Contratos e o seu artigo 34A, e, além disso, o artigo 21, que estabelece o elenco de cláusulas absolutamente proibidas, então, como forma de levar os parlamentares a pensarem sobre isto, e há pelo menos dois grupos, um deles hoje com uma robustez considerável, que são nitidamente a favor do dinheiro com curso legal. Professor, e uma vez que fala de grupos parlamentares, estamos nos últimos 3 minutos, sensivelmente, do programa. Há a possibilidade de existir uma revisão constitucional? Há alguma coisa relativamente ao direito do consumidor, ao direito de consumo, que seria bom rever? Bom, olha, no que toca à moeda com curso legal, por exemplo, a homóloga da denária portuguesa, a espanhola, reivindica exatamente que isso conste da Constituição, porque estamos em presença de um direito fundamental, em presença de um símbolo da soberania, e que se constitua um serviço de interesse geral, gerido, não sei se pelo Banco Central, que de todo se revele atuante. Mas, digo-lhe mais, é que o artigo 60 da Constituição já traz lá plantados os direitos do consumidor. E verifique este aspecto curioso. É que o que nós não temos tido nos sucessivos governos, para além de um simulacro de política que se reverteu com a famigerada lei dos seguros de Sócrates, que aparentemente favorecia os consumidores, mas veio a avantajar as seguradoras, nós não temos políticas de consumidores. Desde o Carlos Pimenta. E isto esteve primeiro na qualidade de vida com Sousa Tavares, depois no ambiente. Não temos política de consumidores. Os sucessivos governos mandaram à tabua a política de consumidores. Aquilo de que carecemos, enfim, e espero que o próximo primeiro-ministro, seja ele quem for, que assuma isto nas suas mãos. Senão, seremos nós a propor ao José Luís Carneiro, que é um homem com sensibilidade, que faça da política de consumidores, dos direitos do consumidor, uma bandeira.
Porque isto... Alguém que se perfilha para ser o próximo secretário-geral do PS. Exatamente, porque é uma vergonha o que está a acontecer em Portugal. O tempo Tempos fugit, diziam os romanos. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. É bom tê-lo de regresso de terras do outro lado do Atlântico, nomeadamente terras que falam português. Foi um gosto. Autografar o seu livro. Muito bem. Obrigado a si que nos acompanhou. Pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações. Se você é daqueles madrugadores, a partir das 6 da manhã está em todas as plataformas de podcast e pode ouvir então as nossas conversas. Boa noite, até amanhã.